Onde os Fracos Não Têm Vez conta a história de um veterano de guerra que encontra uma maleta cheia de dinheiro proveniente de uma transação de tráfico que deu errada. Ele pega esse dinheiro para ele, enquanto que um psicopata é contratado para pegar o dinheiro de volta, e um xerife interpretado pelo Tommy Lee Jones investiga todo esse caso. Uma das questões mais interessantes desse filme é como ele vai lidar constantemente com uma certa expectativa na sua relação com os gêneros. Ele tem essa pegada meio western na sua ambientação. O próprio Tommy Lee ali, o xerife, tem um discurso que remete a um tipo de western mais revisionista, mas o trabalho acaba indo também pro lado de um suspense bastante contemporâneo. Na verdade, toda a obra dos irmãos Coen, né, todos os seus filmes praticamente trabalham um pouco com isso, com essa variação de gêneros. Um filme deles pode começar com uma comédia, mas depois vira um thriller, ou pode começar como um drama e depois vira um filme policial. As coisas vão se misturando, né? Eles curtem muito jogar, brincar com definições de gênero e explorar aspectos tanto mais tradicionais como também mais contemporâneos de tais gêneros. E aqui eles propõem uma mistura bem interessante entre o suspense e o western. As cenas em que o personagem do Javier Bardem persegue o personagem do Josh Brolin são especialmente muito boas. São sequências de suspense com um rigor muito bem articulado. São cenas violentas, agressivas e até meio gráficas, mas também são cenas em que pequenos detalhes são essenciais. Uma luz, um som, um pequeno movimento pode gerar eventos bem violentos. Eles vão lidar muito bem com essa ideia de pequenas ações terem consequências bem destrutivas. E o curioso é que, apesar do filme assumir essa abordagem com o suspense, ele não tem um clímax muito óbvio. Ele rejeita uma ideia de um clímax mais convencional. Talvez o clímax seja aquela cena em que o Javier Bardem encontra a esposa do personagem do Brolin e rola aquela dúvida se ele vai matar ela ou não. Mas é um clímax bem intimista, digamos assim, e não chega a ser nem uma grande resolução. É uma coisa até mais atmosférica, me parece. Mesmo o modo que o filme é estruturado rejeita a ideia de uma certa crescente de ações de um suspense convencional. O modo que ele vai, por exemplo, pontuando momentos do personagem do Tommy Lee Jones com o plot do suspense cria um ritmo bastante particular e até um pouco anticlimático. Ele é, sim, um filme que vai te prender do início ao fim, mas que não vai seguir uma estrutura correta para fazer isso. Ele segue ali uma estrutura bastante própria para isso. E uma outra questão interessante, que inclusive vários críticos perceberam quando o filme foi lançado, é uma relação de proximidade mais ambígua entre o Tommy Lee, que seria ali um possível protagonista, e o Javier Bardem, que seria ali o possível antagonista. Os Coen passam uma ideia de que os dois personagens seriam meio que o reflexo e também o oposto um do outro, tanto em relação a alguns planos e ações que se repetem envolvendo os dois, como também pelo próprio temperamento deles. O personagem do Tommy Lee é calmo, mas porque é um cara resignado, ele meio que
desistiu de entender as coisas, e do Bardem é calmo porque é um psicopata sem sentimentos. É interessante como eles trabalham bem com essa ideia de proximidade entre protagonista e antagonista de modo mais ambíguo, e como no fundo o personagem do Tommy Lee, mesmo que aparecendo menos que o personagem do Josh Brolin, pode ser considerado sim o protagonista desse filme, já que todo esse ponto de vista mais reflexivo que a obra apresenta acaba sendo o ponto de vista do personagem do Tommy Lee. A abordagem formal e estética dos Coen também é das melhores da carreira deles. É uma obra bem formalista, com muitos planos parados, com enquadramentos mais convencionais, e é um filme que dá muita importância para planos em que apenas existe uma pessoa em quadro. Existem sim vários planos conjuntos, vários planos com mais pessoas em quadro, mas a decupagem deles, de maneira geral, me passa a sensação de uma importância maior, de dar um valor maior a planos individuais, a planos que dão uma atenção mais expressiva aos indivíduos. Mesmo nas cenas de perseguição, você acompanha os indivíduos de modo um pouco mais separado. É uma decupagem que reforça essa ideia até mesmo de uma possível desunião que ele quer passar, que a obra quer passar no seu escopo ali mais dramático, o que também é outra subversão do western. O western é tido como um gênero que reforça a união das pessoas, reforça a união da comunidade e do país, e que geralmente usa sim planos conjuntos para fazer isso, né? O Ford gostava muito de fazer planos conjuntos de pessoas celebrando algo para reforçar isso, para passar essa ideia. O Howard Hawks mostrava essa camaradagem entre homens através de planos conjuntos, de planos com mais pessoas, enquanto que aqui existe o oposto. As pessoas estão cada vez mais distantes. Enfim, esse é um trabalho muito rico. A gente pode pensar em várias outras relações envolvendo essa obra dos irmãos Coen. É provavelmente o meu longa preferido deles e é um dos filmes contemporâneos que, na minha opinião, melhor lida com certas heranças do western, como também do suspense. Eu acho que ele está disponível na Globoplay, então se você nunca assistiu, assista, porque vale muito a pena.